Olá, queridos, tudo na paz? Olha o que diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículos 14 e 15. Diz assim a palavra: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Até aqui. O versículo 14 diz: E quando chegaram para junto da multidão, Esse texto relata que quando Jesus se aproximou de uma grande multidão, um moço saiu da multidão e pediu para que curasse o filho dele, porque outrora pediram aos discípulos e eles não conseguiram curar. Jesus já foi logo repreendendo: ô geração incrédula, se tivesse fé, né, por mais pequena que fosse, do tamanho de um grão de mostarda, poderiam movimentar montes. Manda esse monte daqui para acolá e ele passará. Nada seria impossível. E Jesus cura aquele jovem possesso. Depois relata que aos discípulos ele disse: expulsões que são feitas através de jejum e oração. Mas o caso desse texto, né, aquela multidão que esperava Jesus, eu queria chamar a atenção nesse sentido aqui, que dessa multidão saem 4 grupos. O primeiro grupo que sai dessa multidão é o grupo dos sábios, dos intelectuais. No versículo 14 e 16, diz: Apresentei aos teus discípulos, diante da multidão, eu apresentei meu filho aos discípulos. Aquela multidão toda era para ver a ação dos discípulos, mas nada aconteceu. Da multidão sai o grupo dos intelectuais, e entre eles os escribas também estavam ali. Porque acham que sabem de tudo, acham que resolvem tudo, mas não resolve nada. Sabedoria não exorciza, não expulsa demônios. O intelectualismo não liberta vidas. A inteligência sem o mover do Espírito Santo não produz. Intelectualismo demais, sem a ação do Mestre, sem a direção do Espírito Santo, sem a unção de Deus, não salva almas. Um outro grupo que surge dessa multidão é o grupo dos surpresos, os que ficam admirados. Vamos ver o que os apóstolos vão fazer. Mas os apóstolos não conseguiram, mas chega Jesus. Vamos ver o que Jesus faz dessa vez. E diante daquela multidão, Jesus curou aquele jovem possesso, repreendendo o demônio dele. O grupo dos surpresos ficam só admirados com Jesus. Jesus, né, o que cura, o que liberta, Jesus das palavras bonitas, Jesus que explica parábolas. Jesus o que chama a atenção deles. Eles ficam só admirados com Jesus, mas não mudam de vida. Eles acham Jesus esplêndido, homem sábio, homem seguro, homem que tem palavras, mas só fica na admiração, não se comprometem, não aprendem, não pagam o preço de seguir a Jesus. Não tem o soar forte das palavras de Paulo, que diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eles contavam até os milagres de Cristo, propagavam com ênfase os milagres de Cristo, mas eles mesmos não permitiam milagres na vida deles. Além do grupo dos sábios, tinha o grupo dos surpresos, que só ficava a admirar Jesus. Mas tem um terceiro grupo nessa multidão que eu gostaria de chamar a atenção, que é o grupo dos saudantes, né? Só saudável. Versículo 15, eles estavam ali também, diante daquela multidão, sabiam pegar na mão, sabiam sorrir, sabiam saudar uns aos outros, tinham os slogans que nem temos hoje,
né, de tudo que é jeito, a saudação, cumprimentavam Jesus, né, mas não se comprometiam com Jesus. Há muitos cristãos, há muitos religiosos que sabem cumprimentar, mas não se comprometem com Jesus, não assumem um compromisso com Jesus, não se entrega totalmente a Jesus, não tem a coragem de sair do conforto, do cômodo da vida e pagar o preço em seguir o Mestre. Da multidão também sai aquele grupo, né, que não se compromete, que não paga o preço, os saudantes. Há um último grupo que eu gostaria de destacar, né, para os amados, é o grupo dos sofredores. Naquela multidão também tinha um grupo dos sofredores. Versículo 24, a palavra diz que, tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiu a Pedro, né, e eles perguntaram, né, sobre questões que ali haviam acontecido, mas no versículo 15, que eu quero mais chamar a atenção, que é no versículo 15, aquele moço se dirige a Jesus e pede compaixão. Se compadece de mim, Senhor. Se compadece de mim, porque meu filho, desde pequeno, ele se joga ali, se joga acolá, e ninguém conserta e ninguém ajuda. Tenha compaixão de mim. É o grupo dos sofredores. A Bíblia diz que a multidão saiu, um pai sofredor, um pai que sofria por causa do seu filho. Ele não escondia a sua dor. Ele se colocou diante de Jesus, ele se humilhou, ele pediu ajuda, né? O grupo dos sofredores, eles aparecem para desafiar Jesus. Os sofredores, a Bíblia diz que ele foi aos discípulos e eles não puderam curar. Ele se dirigiu a Jesus. Tem muita gente que sofre hoje, que se dirige às pessoas erradas. Tem muita gente que conta os seus problemas às pessoas erradas. Tem muita gente que partilha a sua dor com pessoas erradas. Aquele homem se dirigiu primeiro aos discípulos, mas fez com que apenas em volta dele dos discípulos se juntasse uma multidão. Mas quando ele se dirigiu à pessoa certa, aquele que tem a cura, aquele que tem o poder, aquele que tem o amor, aquele que se compadece, aí o milagre aconteceu. Muitos sofrem por causa de escolhas erradas. O sofrimento de quem ama, isso é o que a Bíblia relata. É impossível quem ama não sofrer. É impossível. Quem ama sua família, quem ama seu pai, sua mãe, seus filhos, seu esposo, sua esposa, é impossível quem ama não sofrer. Há dois tipos de sofrimento. Há o sofrimento pelo amor e há o sofrimento pela dor. Há dois tipos de sofrimento. Por amor é o melhor sofrimento. Entenda-me, não que eu seja masoquista, mas porque o sofrimento pelo amor ele é compensador. Tem, né, a sua paga. Agora o sofrimento pela dor, pelo ódio, pela raiva, pela ira, é um sofrimento amargurador, não tem um retorno bom, não tem uma compensação boa. E naquele grupo tinha disso. Naquela multidão que esses quatro grupos. Eu queria desafiar você nessa manhã a entender. Grupos dos sábios. Tem o grupo dos surpresos, o grupo dos saudantes e o grupo dos sofredores. Com certeza você se destaca em um desses quatro grupos. Observe, pense e reflita em que grupo você se encontra. Saiba que Jesus está indo na tua direção. Então, a despeito do grupo que você vive, você pode receber uma solução, uma resposta, uma bênção ou uma sentença de Jesus. Reflita nessas palavras e se identifique nesse grupo. Tome uma atitude o quanto antes. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.